aqueles que nos veem também via internet. E vamos iniciando aqui pelos nossos recados, né? Vamos falar de um fato que vai ocorrer bastante agradável, que é a viagem a Sacramento e Araxá, que vai acontecer no dia 2, 3 e 4 de novembro. E é uma viagem assim, muito interessante. O propósito é saída para Araxá na sexta-feira, né? Aliás, chegando em Sacramento na sexta-feira, visita ao Colégio Allan Kardec, depois sai para Araxá, e sábado visita a Fonte Dona Beija, volta para a pousada, e tem a visita ao Centro do Tadeu também. E é uma viagem assim, bastante interessante, onde há a oportunidade assim, de se conhecer o Centro do Tadeu. É uma viagem assim, muito interessante. Quem quiser, contate a Sandra, que existem ainda lugares disponíveis. Outra coisa é que as cestinhas, as sacolinhas de Natal para os assistidos da casa estão sendo já distribuídos, né? E quem tiver a oportunidade, pegue com a Sandra também. Ok? Bom, posto isso, nós vamos começar a nossa reunião de hoje. Vamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, porque é em nome dele que nós estamos aqui reunidos. Como ele mesmo disse, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali estarei. Tenho certeza que Jesus nesse momento está conosco, que os amigos da espiritualidade estão aqui nos assistindo, e tenham confiança de que no momento que vocês se propuseram a vir a essa reunião, vocês já estão sendo assistidos todos pela espiritualidade. Eles conhecem as nossas necessidades, tanto espirituais como materiais, e nós vamos aqui sempre em busca justamente desse consolo bendito que Jesus nos prometeu. No momento que nós estamos aqui adentrando, esses nossos amigos nos recebem carinhosamente, e o tratamento a que nós viemos buscar já se inicia no momento que nós iniciamos essa nossa reunião também. Por isso tenho bastante confiança, bastante fé, tenho bastante certeza de que todos estão sendo atendidos a partir desse momento. Vamos sentindo as vibrações que vêm do alto, que esses amigos da espiritualidade nos proporcionam, esses fluidos maravilhosos que caem em forma de orvalho, envolvendo o nosso espírito, nossa matéria e nosso espírito, trazendo um bem-estar muito grande. E justamente é isso que nós vamos em busca, o nosso bem-estar espiritual. Vamos dando as mãos em espírito, fazendo aquela verdadeira corrente de fraternidade e amor que Jesus sempre nos preconizou, nos aconselhou, para que nos amemos como verdadeiros irmãos que nós somos, criados pelo mesmo Pai. E assim, queridos companheiros, já preparados que estamos, nós vamos, nesse momento, abrindo os nossos olhos, prestando bastante atenção na palestra que a nossa companheira Leda vai fazer, cujo tema é Na Hora da Crise, do livro Tempo de Transição, do Juvanil Borges de Souza. Boa tarde a todos, queridos. Mais uma tarde abençoada de estudo de uma página do Evangelho de Jesus. Como José Roberto disse, o tema da tarde é Na Hora da Crise. Então vejam bem o que o autor diz, na hora da crise. Então, ele fala que crise todos têm. Ninguém passa uma existência sem uma crise. É preciso que ela venha e também é preciso que ela vá. Então é a hora, nós temos períodos de crise, né? A crise, quando nós pegamos a definição da palavra no dicionário, diz o seguinte, que é uma situação grave, um acontecimento que rompe o padrão normal de determinada organização. Então ele foge da normalidade e nós consideramos crise. Muito bem. Essa crise ela pode ser física,
uma crise orgânica. Eu posso ter uma crise de coração. Não necessariamente estender uma existência inteira, né? Mas um período eu posso tomar uma crise de rim, enfim, uma crise orgânica. Pode ser também uma crise social, que nós vemos uma crise política, uma crise econômica, que acaba também, de uma certa forma, nos atingindo. Nós vamos percebendo que em todas essas situações, elas são temporárias, são períodos que têm início e têm fim. E pode ser uma crise emocional também, que nós passamos por essa crise, que geralmente ela está ligada com a parte espiritual, porque o emocional é todo o nosso espírito, né? Nossa alma. Às vezes uma crise de raiva, um período que nós passamos, de nervoso, de tristeza, que por conta disso às vezes desencadeia até uma depressão, né? E como o autor diz, importante é não que ela venha, mas que a gente experiencie, aprenda com ela e que ela se vá. E uma sempre acaba interferindo na outra. Com uma crise física, por exemplo, que eu tenho, às vezes eu fico mais indisposta, indiferente à vida, e por tabela me vem uma crise emocional também. Então, por isso é importante nós identificarmos bem a crise, porque passamos aqueles períodos que fogem, vamos dizer assim, que fogem do padrão normal. Isso falando para nós, né? Aqui encarnados fisicamente. Agora, quando algo foge do nosso padrão, nós achamos que é uma destruição, que está sendo destruída alguma coisa, que não está indo bem. Então, nós vamos buscar lá no Livro dos Espíritos a respeito da destruição que nós encaramos fisicamente aqui encarnados, né? Se é uma lei da natureza, Allan Kardec pergunta para os espíritos a destruição. E os espíritos respondem que é preciso que tudo se destrua para que possa renascer. Olha que interessante, que tudo se destrua. Então a gente vai percebendo, né? Então nós vamos passando pelas nossas crises, né? Isso falando que é preciso que tudo se destrua. Muitas vezes, não só fisicamente, mas também emocionalmente, os nossos conceitos. Porque depois de uma crise, mudamos, muitas vezes, conceitos antigos arraigados. Então, destruímos o velho, né, quando foge do padrão, para renascer e reconstruir um novo. Porque o que nós chamamos de destruição, os espíritos ainda dizem, não passa de uma transformação. E tem, por fim, a renovação. E sempre a melhora, né? A renovação é a melhora. Agora, tem aqueles espíritos mais renitentes que, em vez de melhorar, se arraiga na situação, né? Vive constantemente na crise. Parece que tem prazer. Tem pessoas até... Tem uma médica, amiga nossa, que ela brinca, ela fala, mas hoje gente que gosta de sofrer, né? Porque não acabou de sair de uma, já entra na outra. Então, depende de nós, do nosso procedimento, do nosso comportamento, ela veio. Mas o período que ela dura e como nós encaramos, né? Esse período, vamos dizer assim, de anormalidade para nós. Agora, isso falando assim de uma crise. Agora, o que os espíritos dizem para nós que essa crise é? Que eles falam que a crise é o megafone de Deus. Olha, vou repetir, que a crise é o megafone de Deus. Quando que se usa megafone? Ou quando passa, raramente, aqueles carrinhos na rua, que não se usa mais, né? Querendo vender alguma coisa e atingir todo mundo, que todo mundo, morango, está na época do morango, morango, R$5, 4 caixinhas, para que todos ouçam das casas, dos prédios, então grita, né? E, ou no discurso político, que também é bem próprio, né, do nosso período, se usa um megafone para que possa atingir todos. E Deus usa o seu megafone para nos atingir. Ou, dependendo da crise, atingir várias pessoas, atingir uma sociedade. Né? Atingir, às vezes, essas crises sociais, até em forma de catástrofe. Os tsunamis, as enchentes. Então, os espíritos dizem que somos megafones de Deus. Que Ele está nos advertindo para alguma coisa. Tirando, né, desequilibrando, desestabilizando. Para quê? Para que haja uma renovação. E... por todo esse processo que a nossa sociedade passa, de revolução tecnológica, nós estamos presenciando, né, nossa geração, uma revolução muito grande, né,
que a gente se dá conta dela. Nós nos damos conta da revolução. Nós falamos do megafone de Deus. Olha, até um tempo atrás, não é tanto tempo assim, a gente passava em cada esquina tinha um orelhão. Hoje tem orelhão. Hoje cada um tem o seu celular, né? Tem o seu celular que fala. Hoje, por mais simples que seja uma vendinha que a gente entre, tem lá o seu computador, o pessoal está no sistema. A gente não vê mais ninguém fazendo conta no lápis, né? Então, há uma revolução, isso aqui entre nós, na nossa sociedade, né? E o mundo, hoje, ele está globalizado. É uma aldeia global. E acontece alguma coisa do outro lado, né? Nós não precisamos esperar meses para chegar essa notícia. Nós sabemos no momento, né? Com toda essa globalização. Então, essa própria globalização tecnológica, esses conhecimentos que nos são passados pela espiritualidade, né? Já faz parte dessa transição, ou seja, dessa renovação. Então, às vezes nós encaramos esses fatos, esse progresso tecnológico, encaramos como uma crise também. E não é. É um processo de transformação. O mundo está mudando, mundo e terra. Não é o universo. O nosso mundo está mudando, se transformando. Estamos falando a mesma língua. Onde que a gente vê, numa crise dessa, numa catástrofe, como nós dissemos, numa enchente, num tsunami, numa seca, num grande incêndio, nós presenciamos a solidariedade que Jesus nos ensinava. Então nós precisamos, como que nós ficamos sabendo? Não precisa esperar, como era antigamente, vir a cavalo para nos contar. Então nós sabemos o que já acontece do outro lado do mundo. Já nos dispomos a ajudar sem conhecer para quem. Então essa é a transição, essa é a evolução porque a Terra está passando. A fraternidade que Jesus disse que nós estaríamos herdando, né? Então nós precisamos estar preparados para isso, entender os processos de renovação que nós passamos pela nossa vida. Nós recebemos esses conhecimentos espirituais como uma bênção, uma benesse do alto, né? Que ele nos alivia as dores, né? Eles nos instruem esses conhecimentos, nos dão uma visão diferenciada da vida, né? Então eles chegam, mas Jesus dizia, nós não podemos colocar o bom vinho num frasco sujo. Então o nosso frasco, o frasco da nossa alma, do nosso entendimento, nós estamos recebendo bom vinho do alto, que são os esclarecimentos, os entendimentos que a doutrina espírita nos coloca, nos passa. Então é preciso que a gente esteja também no coração aberto, limpo, para poder estar recebendo, né, esses instrumentos. Mesmo nós sabemos que é o remédio amargo que cura. É o remédio amargo, não adianta, ninguém vai tomar um suquinho doce, bom, especialmente nessa época que vocês estão percebendo, né? A voz, está todo mundo. Se fosse bom, não seria remédio. Então, para a alma mais ainda, né? Para a alma mais ainda. Se está tudo bem, nós fazemos uma reflexão. Se está tudo bem, não há renovação. Porque ficamos naquele status quo. Não precisa mudar. Vai que vai como está, então não precisa. Então, esse megafone de Deus nos alerta. Olha, cuidado, cuidado. Porque o que nós queremos é o que nós queremos? Lá no fundo da nossa alma, né? Não espíritos aqui encarnados, né? Na nossa vida aqui cotidiana, nesse período em que aqui estamos na Terra. Nós queremos o bom, nós queremos tudo bem, nós queremos aquela vida plana, né? Para que não haja altos e baixos, não esteja crise, não saia nada do normal. Isso é o que nós queremos. Mas será que é o melhor? Nós temos que ver que o que nós queremos tem que passar pelo que nós merecemos. Especialmente pelo que nós necessitamos. Às vezes até temos merecimento, né? Merecimento grande. Mas a nossa necessidade espiritual é maior ainda, que é a de progresso. Então, se aquilo que nós queremos não vai ser bom, vai ser um entrave para nós, não vai haver essa transformação e essa mudança, então vem o megafone de Deus, que nos mostra, de determinadas formas, de formas diferenciadas para um e para outro.
Então é importante nós que entendemos a doutrina espírita, que compreendemos os ensinamentos de Jesus, encararmos a realidade de frente. Para quê? Para que a gente não possa ter aspirações que são inconcebíveis. Porque para o Pai, a nossa necessidade é o progresso. Como filhos tutelados que somos da espiritualidade, dos bons amigos, dos bons espíritos, desses espíritos que estão nessa casa, que nos ajudam, nos auxiliam, nos amparam, né? Então eles sabem da nossa necessidade e vão nos proporcionando na medida daquilo que vai ser positivo para nós, um benefício, não ao contrário. Então essa é a realidade que nós temos que encarar. Quantas vezes a insatisfação toma conta da nossa alma, porque nós não conseguimos aquilo, mas eu pedi tanto, eu fui tão boazinha, eu fiz tudo direitinho, fiz tudo certo e não consegui. Por que será? Será que o alcance daquele meu desejo seria um bem? O que é um bem, o que é um mal? Né? Para nós encarnados, né? Muitas vezes materialmente, um bem está suprindo todas as nossas necessidades materiais, que também temos as necessidades encarnadas, como não? Mas um bem para nós é suprir essas necessidades materiais. Um bem para o espírito, que ele é imortal e que continua a sua jornada, talvez não seja essa satisfação. Porque essa satisfação, muitas vezes, ela se caracteriza como um atraso na nossa evolução. Né? Então, a maior crise que nós podemos passar é a crise moral. É a crise moral. E a maior, digamos assim, não vamos dizer ofensa a Deus, porque esse termo é até inadequado, mas a maior ingratidão que nós podemos cometer a Deus é como aqueles filhos rebeldes, não entendendo seus desígnios. Às vezes ele está nos mostrando o que é bom, o caminho certo, seja através do seu megafone, seja às vezes através de um cochicho, né, um cantinho da nossa orelha. Cada um de nós recebe de uma forma especial e particular, né? E nós quantas vezes nos revoltamos. Então, o Pai não quer que nós nos deseduquemos, não quer nos dar essa largueza, né? Ele quer que nós, espíritos imortais, estejamos firmes, fortes para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Senão fica que nem aquela criança mimada. Hoje em dia tão em voga se falar das crianças cristais, as crianças que estão chegando, da aura azul. E aí os freios e os limites. Qualquer criança inteligente dessa que a gente vê que não tem os limites, o que está acontecendo? Nós estamos percebendo, né? Então, cada um de nós precisa dos nossos limites. E o limite é diferente para cada um. A nossa cura, aquilo que é bom para um não é bom para outro. Se nós fizermos uma analogia, por exemplo, imaginarmos assim, que a nossa cura, que o nosso avanço espiritual, seria a hora que o nosso copo d'água estivesse transbordando, que aquela última gotinha transbordasse o copo, seria a nossa cura. Agora, só que para cada um, o copo é de um tamanho, tem uma medida. Uns vêm com um copinho de aperitivo, outros vêm com um copo de chope. Outros ainda vêm com uma caneca maior ainda da altura, né? Do mês que vem, vem com aquela caneca. Então demora para encher. Então vem vindo crises e crises. Outros têm menos, porque não tem tanta necessidade. Então depende da razão do Pai. Por que ele nos coloca aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Cada um de nós não vai poder, de forma alguma, dizer que desconhece qual é a nossa função, né? A nossa missão. E nós achamos assim que a nossa função é alguma coisa grande. Muitas vezes não é. Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que eu acho lindíssima. Ela diz assim: nunca se preocupe com números. Olha que lindo, gente. Todos nós conhecemos a Madre Teresa, né? Ajude uma pessoa de cada vez. Porque ela identificava a nossa dificuldade. Né? Uma de cada vez. Comece pela mais próxima de você, Madre Teresa de Calcutá. Então não adianta nem querer carregar tudo nos ombros, nem querer dissolver essa crise em passe de mágica, porque ela vem, ela passa, com a nossa compreensão, com o nosso entendimento, né, que ela vem e passa.
se a causa dessa crise não está agora no nosso presente, com certeza ela vem lá de trás, está se refletindo agora, né? Então, nós falamos que a Terra é uma escola abençoada, nós sabemos, que é uma escola de provas e expiações, né? E nós vemos diariamente as provas e as expiações. As provas são aquelas no sentido de aprendizado. São mais simples, mais suaves, que todos nós temos as nossas provas. Ou seja, nas nossas dificuldades espirituais, temos que aprender e ser provados. Como que nós recebemos o diploma no fim do curso? Dando testemunho, fazendo a prova que nós aprendemos, não é verdade? Não é dado assim, passa na porta e recebe o diploma, não é assim não. Então nós temos que provar que aprendemos. Então essas são nossas provas. As nossas dificuldades, aquilo que ainda eu não venci, que eu não consegui ter essa vitória, então eu sou testada, eu volto novamente para ser testada. Então são minhas provas, esses testes. Testes assim no cotidiano, com atos, ações, e teste com pessoas também, que nós deixamos mal resolvidos lá atrás e que voltamos juntos para quê? Para resolvermos. Então, isso não são expiações, são provas, apesar de algumas mais graves. Olha o copinho, né? Alguns vêm com copinho de aperitivo, outros com de cerveja. Então, essas provas variam também. Agora, as expiações são aquelas mais severas. São aqueles espíritos renitentes, aqueles espíritos que infligiram a lei de Deus severamente. Então, vem com essas expiações dolorosas. É o caso que a gente vê, por exemplo, aquelas crianças, aqueles internos de uma instituição, por exemplo, tipo André Luiz e outras instituições tantas, que a gente vê como que pode, né, um espírito reencarnar nessas condições. E vem nessas condições, porque são espíritos que falharam muito numa vida. E pela bondade de Deus, eles têm essa oportunidade de estar vivenciando, né, e aprendendo ao mesmo tempo. E espíritos que conservam tudo aquilo que foi aprendido, adquirido na sua alma, na sua consciência. Eles conservam, porque foi feito um trabalho no André Luiz com os internos, né? E eles deram a comunicação dizendo por que estavam naquela condição. Por que estavam nesse momento, nessa crise, nessa prova, expiação tão dolorosa. O erro do passado, o que tinha proporcionado nesse presente aquilo. E agradeciam a Deus essa oportunidade, agradeciam a Deus. Porque a nossa jornada ela não pode ser interrompida. Nós temos, isso é irrevogável, nós não podemos parar de forma alguma. O progresso ele se faz de uma forma inexorável, ou seja, ele tem que acontecer, de uma maneira ou de outra. Então, como não se para, de alguma forma eu tenho que prosseguir. E esse aprendizado, muitas vezes de uma forma mais dolorosa, é a forma que marca a alma. E que lá na frente vai trazer novamente essas lembranças, essas recordações, recordar na consciência que tem esse arquivo e não se deleta, não. Não adianta dar um belt lá que não some. Fica registrado na nossa consciência todo o aprendizado e as experiências por que nós passamos, né? Então, os espíritos agradecem essa oportunidade. Então, o que fisicamente se vê uma crise, se vê um problema, espiritualmente é uma solução. Espiritualmente é um desafio a ser vencido. É um passo a mais que se dá na estrada e na senda do bem. É um auxílio que o Pai nos dá. Então, junto com esse período que passamos, difíceis cada um de nós, ou seja, provas mais suaves, mais intensas, ou seja, expiação, nós temos que caminhar. Nós temos que caminhar para a nossa renovação, né, que é a proposta do texto da tarde, a nossa renovação íntima, junto com essa nossa renovação, a reparação. A reparação, como ela é dada? A gente fala, mas a doutrina espírita, ela é uma doutrina cruel, né? Porque ela castiga, né? Você fez a toma lá da cá, não é assim. Não é o toma lá da cá.
essa reparação, ela pode se dar ou pela dor, ou pelo amor. Mesmo na dor, essa dor que eu tenho necessidade de passar, ela pode ser intensificada ou suavizada. Depende do meu comportamento e da compreensão que nós temos. Então, ela pode ser suavizada através dos atos de amor, né? De quando eu ajo no bem. Então, essa dor ela é transmutada pelo amor. Jesus não dizia, no Evangelho de João, está dizendo que o amor cobre uma multidão de pecados. O amor. Mas o amor não é aquele amor platônico do Evangelho de Jesus. Falar, eu amo. Não. O amor em obras. Né? O amor dinâmico. O amor ativo em obras. É esse amor. Porque o amor platônico é ficar lá em casa, deitado no sofá, né? Com o dedinho virando, amando, não resolve. Eu preciso realizar, fazer algo para o bem próprio, em primeiro lugar, porque o bem primeiro vem para mim e o bem para aqueles que me servem. Como diz a Madre Teresa, comece pelo que está mais perto de você. Né? Não se preocupe com números, comece pelo que está mais perto. E vendo que essa época, como nós dissemos, de transição, Jesus, ele veio entre nós, esteve entre nós, que foi o Espírito mais perfeito que Deus nos mostra, que serve de modelo e guia. E nós temos notícias de espíritos iluminados, espíritos elevadíssimos, chegando na Terra. Olha que maravilha! Para nos ajudar a alavancar o progresso. E nós sabemos que esses espíritos, eles não estão chegando somente na casa espírita, não. Não. Estão chegando em todas as religiões. Sabe, nos segmentos religiosos, em vários segmentos sociais, da classe de A a Z socialmente. Né? Estão vindo de várias maneiras para que sirvam de exemplos vivos. São as cartas vivas que o Pai do Céu nos está enviando. Esses espíritos de luz, para que a gente possa superar esse período, né? Esse período de transição, nos ajudar a Terra na regeneração. Porque nós temos notícia que na regeneração já não vai mais haver necessidade da expiação. As provas continuam, mas cada um vai vir com um copinho de aperitivo, não para pôr pinga, viu gente? Por que não? Né? Mas para pôr aquela água que transborda rapidinho, porque de tão pouco líquido que precisa. Então, nós voltaremos ao porocênio terrestre, como dizem os espíritos, com uma prova mais leve, onde o amor já predomina, não se vê tanta dor. Ainda hoje a gente percebe, se pergunta, mas por que os bons convivem com os maus? Né? Os espíritos respondem, ora, para provar que são bons. Se só estão entre os bons, qual que é? Né? Qual que é a vantagem nessa? Não tem. Então, nós temos que provar. Onde estivermos, provar a bondade. E esses espíritos, o Pai está nos enviando aqui para estar entre nós. Nós ouvimos hoje em dia cada frase das crianças e nós ficamos assim, meu Deus, às vezes até envergonhados, né? Com as atitudes corriqueiras. E as crianças falam cada coisa, por quê? Porque já estão vindos. Porque esses estágios regeneradores vão acontecendo. Então, os espíritos desencarnam, na espiritualidade aprendem, estagiam, melhoram e voltam com propostas novas, dinâmicas, né, para vencer as crises. E voltam. Então, voltam melhores, mais reequilibrados, com a sua essência mais purificada. Então, essa geração que vem chegando, que nós percebemos, nós também, daqui a um pouco, nós não estamos com muita pressa. Mas, não vamos dizer logo mais, mas um dia, né, nós partiremos, né? Partiremos igualmente, estaremos nos retemperando na espiritualidade, e quando estivermos de volta, voltaremos melhores ainda, com propostas mais cristãs, com o dinamismo de Jesus, ajudando, trabalhando, e é nesse clima, nesse contexto, que a Terra vai melhorando. Ora, se ela demorou bilhões e bilhões de anos para chegar no estágio que está, e se precisar de outros bilhões para chegar no... Nós não sabemos o tempo. O tempo nosso contado é um, o tempo de Deus é outro.
A crise, para nós, que ela é interminável, depois que ela passa, quando a gente olha para trás, como é que ela fica? Pequenininha. Fala, poxa, se eu soubesse, se eu pensasse assim lá atrás, seria tão diferente. Eu teria agido diferente, feito diferente. Mas é a bendita escola, né? Então, essa é a mensagem da tarde. Cada um dá a sua dimensão para a crise que todos nós passamos, para aquela que nos vem. De vez em quando, o pai consegue cochichar nos nossos ouvidos e nós entendemos, né? Então, a crise vem pequenininha. Outras vezes, nós precisamos de um megafone. Então, cabe a nós escolher qual é a maneira da nossa caminhada, que o pai já está nos subsidiando com essas lições maravilhosas e com o Evangelho de Jesus, que nos dá tanto conforto, tanto consolo, tanto otimismo e vontade de ser cada dia melhores, para usufruir de tantas bênçãos que o Pai nos coloca à disposição. Que Jesus nos abençoe. Muito bom, eu disponho só de um microfone, vou economizar um pouco minha voz também. Então chegou a hora de vocês participarem, né, com perguntas, colocações. Vladimir. Olha, o importante desculpa pelo atraso, porque eu peguei só metade da palestra, mas o importante é na hora de se apresentar a dor, a coisa, encarar com amor realmente, né? E essa proposta aí como você citou, o maior exemplo foi Jesus, né? E Jesus foi talvez entre nós o que teve a maior provação para ser passada, né? E ela foi vivenciada com amor, né? Totalmente com amor. Por isso que e isso daí é uma coisa que é fácil de enfrentar no dia a dia, né? Tem pessoas que têm um problema tão pequeno, mas ela faz um balão tão grande, né? E às vezes a pessoa tem uma coisa tão grave mesmo, e a outra, e quem está do lado, um amigo, colega de trabalho, fala, como é que ele consegue, né? Aí isso realmente é a dimensão que a gente tem que dar. Quer dizer, e isso daí realmente é só com amor, e o que você falou, né? Tem que passar, não desanimar, vivenciar realmente, que só assim você consegue a elevação, né? É bem por aí mesmo. E lembrando, né, que o encarar a crise, né, como o Vladimir falou, nós temos que lembrar o seguinte, que depende da evolução espiritual de cada um. Né? Então, assim, no estágio que a pessoa esteja, então as pessoas que estão em volta nem cabe ficar julgando, né? Mas você não tem um probleminha de nada, por que você está reclamando? Eu acho que não cabe isso, né? Porque cada um sente alguma coisa especial de um jeito, de uma forma. Mas o que nós podemos lembrar e temos que lembrar sempre é que Deus não abandona ninguém, né? Nós estamos aqui por vontade dele, uma oportunidade, né? E tentar passar por essa crise da melhor maneira possível. Né? Muito bem. E mais? Ótimo. Muito bem, então agora, depois de tanto receber através desses ensinamentos tão importantes, é sempre um conforto quando nós conseguimos receber essas palavras tão benéficas, que nos fazem tão bem a alma, essas palavras que o mundo espiritual nos envia através de seus ensinamentos, e que nós aqui como expositores, né, nós estamos colocando a opinião ou a fala do mundo espiritual, nós somos seus intérpretes desses ensinamentos tão preciosos que nós temos recebido assim com abundância, pela bondade de Jesus, pela bondade do nosso Criador. Já é uma parte do nosso merecimento termos esse consolo, é consolador prometido que Jesus havia
preconizado quando esteve pela última vez com seus apóstolos. Então nós vamos nesse momento, queridos companheiros, agradecendo a Deus, nosso Pai, através de uma outra forma de agradecimento, que é aquela forma que Jesus nos ensinou, que é através da fraternidade e do amor. Aquilo que Paulo prega tanto nas suas epístolas, o amor e a caridade. E o amor e a caridade que nós fazemos agora através das nossas vibrações, que nada mais é do que o amor que nós vamos emitindo, esse amor puro. Por isso que se fala, vamos sair de deixar sair de nossos corações essas vibrações, porque é através da nossa mente, pensando com o coração, que é pensando com o amor, que nós vamos pensar, nós vamos mentalizar esses lugares, essas pessoas que tanto precisam de nosso auxílio. Porque nós somos abençoados e afortunados por já entendermos a nossa missão, nossa passagem nesse planeta Terra. Então vamos pensando com muito amor, ou seja, vamos vibrando, queridos companheiros, por aqueles nossos irmãozinhos que se encontram nas ruas, desamparados, sem um lar, porque nós temos o nosso lar, eles não têm, mas são nossos irmãos que por uma razão ou outra ali estão desamparados, ao relento. Vamos vibrar muito amor por eles, para que eles possam ter o discernimento necessário para encontrar o verdadeiro caminho. Vamos vibrando também por aqueles nossos irmãos que se encontram nos hospitais, ou nas suas casas mesmo, se encontram enfermos, aqueles que porventura se encontram no momento de deixar o mundo material. Vamos levar até eles o nosso amor, a nossa fraternidade, vamos ampará-los com muita paz, para que eles possam receber todos esses benefícios necessários para esse momento que passa. E vamos vibrando também pelos enfermos da alma, aqueles que transgrediram e transgridem as leis de Deus e dos homens, se encontram apartados da sociedade, ou mesmo se encontram nas ruas, mas transgridem as leis de Deus. Mas são nossos irmãos também, queridos companheiros. Nós sabemos através de encarnações passadas o que também vivenciamos. Vamos vibrar por eles, porque eles merecem, necessitam e têm o direito a uma nova oportunidade. Vamos vibrar muito amor por eles. Vamos vibrar também muito amor pelas casas de orações, por todas as casas, centros espíritas, as igrejas, os locais de reuniões onde se fala do bem, do amor, da caridade, da fraternidade. Vamos vibrar também que Jesus coloque ali a luz, coloque a candeia acima do alqueire para que todos possam ver essa luz. Vamos vibrar. Vamos vibrar especialmente para os nossos lares, para que todos que ali habitam, que estejam ali nesse momento, ou que estejam fora a trabalho, mas retornem ao nosso lar, possam, ao voltar ao nosso lar, encontrem a paz, a tranquilidade, os amigos tão benéficos. E finalmente vamos vibrar por esse nosso planeta, não somente pelo nosso país, mas pelo nosso planeta. Essa terra-mãe que nos recebe carinhosamente nessa encarnação, que ela possa ser envolvida por muita paz, por muita luz, e que a harmonia e a fraternidade possa vencer todas as desavenças. Vamos vibrar, meus irmãos. E assim, queridos companheiros, irmãos e irmãs em Jesus, nós vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade de podermos nos locomover, viver, pensar, nos alimentar, de termos os nossos amigos, as nossas famílias, os nossos irmãos, pais, parentes, de termos a alegria de ter Jesus ao nosso lado. Vamos agradecer a Ele especialmente pela sua bondade, pela sua compreensão,
pela sua amabilidade de nos envolver sempre. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, por tudo que nos proporciona, porque sabemos que Deus é um Pai amoroso, justo e perfeito. E assim, nós vamos encerrando essa nossa reunião com o simples. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado.